Por que eu me tornei espírita? Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas eu estou o dia inteiro pensando nessa palestra, se eu leio ou se eu falo. E assim, eu acho que tem muitas razões. Ontem fez 35 anos que eu entrei na doutrina, porque foi o aniversário de morte de um grande amigo meu, 35 anos atrás, em 1990, e eu vim procurar consolo, né? E realmente a doutrina espírita é o consolador prometido. E eu falo com toda a certeza do mundo, mesmo no início tendo achado que isso era arrogância, né? Só a doutrina espírita que é o consolador que Jesus falou. Mas é a que mais consola de todas, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Melhorou. E eu vim exatamente por isso, para buscar explicações, né? Pô, morreu, e aí? E agora? Estou com saudade, onde está? Né? Para onde vim? Para onde eu vou? Tudo isso a doutrina me explicou. E aí me consolou. Porque a gente tem medos de duas coisas na vida. Aquilo que é difícil e aquilo que a gente não conhece. Essas são as razões dos nossos medos. E a doutrina espírita resolve as coisas que a gente não conhece, ou que a gente desconhece, né? Explicando aqui. Claro que explica tudo. Explica bastante coisa. Eu digo que o suficiente para essa encarnação tem aí, né? Mas ela consola não só por isso, por explicar as coisas, mas por outras N razões. Por que a gente precisa crescer? Por que a gente está aqui? A doutrina espírita não é a religião do futuro. A doutrina espírita é o futuro de todas as religiões. É outra prepotência aí, né? Não é prepotência. Ela é o futuro das religiões porque ela é um aglomerado de ideias que pode ser usada em qualquer religião. Qualquer religião pode usar, porque o cerne da questão aqui é amor. E qualquer religião que fuja desse tema, fuja dela. Essa coisa de inferno eterno, de punição, de um Deus que castiga, isso não é amor. Um Deus de amor não tem essas coisas. Então isso foi muito utilizado por religiões para controlar as pessoas e infelizmente é até hoje, né? A doutrina espírita nasceu de fenômenos mediúnicos, né, no início. Assim como Jesus procurou chamar a atenção das pessoas para o que ele vinha fazer através dos milagres, né? Quem assiste The Chosen aqui vê bem isso aí, né? É fantástico, o Sérgio explica muita coisa boa lá, né? Quem não teve oportunidade, procure. Então, Jesus, ele vem trazer clareza para o nosso crescimento. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente coloca a Bíblia, dentro da doutrina espírita, a gente estuda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mas eu, Araquém, não digo a doutrina, né? Acho que eu gosto só do Novo Testamento. O Antigo Testamento, para começar, é um livro judaico, não é um livro cristão, né? Tudo bem, tem grandes ensinamentos, tem grandes situações, exemplos, mas tem coisas lá que não cabem mais para mim, sabe? Mortes, assassinatos, machismo, entre tantas coisas do Antigo Testamento, que não cabe mais dentro do que eu olho hoje, sendo espírita, né? Porque mesmo Kardec disse que os espíritas teriam que se reunir de 25 em 25 anos para atualizar a doutrina espírita. E eu tenho visto isso com muito prazer, de muitos centros se juntando para realmente atualizar a doutrina e lançando livros novos, com atualizações até da história de Kardec, que, olha, peraí, não era bem assim, nós fomos atrás de documentos originais na França e vimos que não era bem assim, era assim. E a gente percebe isso em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita, alguém que gostou da doutrina, mas tem umas coisas que eu não gosto, então vou montar um centro e vou tirar essas coisas, né? Isso você vê quando uma igreja católica, uma igreja protestante, o quanto de diversificações que tem quando a pessoa resolve dar o seu toque lá dentro.
Eu acho válido, mas tem que ficar, é uma linha muito tênue entre a atualização e a mudança da essência do que nós temos que aprender, né? E dentro da doutrina também, a gente vê centros aí com atitudes bem diferentes do que é realmente a doutrina espírita, né? Recebendo para os outros verem, não é um grupo mediúnico que recebe os espíritos, deixa aberto para todo mundo, então mistura e diz que mesa branca, algumas coisas assim, está tudo bem. Desde que atenda aquelas pessoas, está tudo bem. Nós estamos falando de doutrina espírita, né? Então, dentro da doutrina espírita, eu estou procurando muito ultimamente estudar uma forma de humanizar a humanidade, né? Que é o que Jesus veio fazer aqui. Veio humanizar as pessoas, porque estava muito selvagem naquela época. E parece que toda essa tecnologia, toda essa ciência nova, esse avanço que nós estamos tendo, está esquecendo de evoluir a parte moral. Então a parte intelectual está crescendo em passos largos, mas a parte moral ainda está faltando muita coisa. Precisava dar uma subida maior, né, nessa régua aí. Mas então, a religião, a doutrina espírita, não por ser uma religião, mas por ser um conjunto de ideias que promete mudar a humanidade. Nós estamos num processo de evolução do planeta. O planeta está deixando de ser um planeta de expiação e provas, onde a gente vem aqui apanhar um pouco, para ser um planeta de amor. O planeta de regeneração, o amor sobressai as coisas. E as pessoas que estarão nesse novo planeta devem estar sintonizadas nessa nova frequência de amor. Ou seja, estamos precisando urgentemente começar a amar mais. Amar quem? Amar todos, amar ao próximo com a si mesmo. Esse foi o resumo que Jesus deixou para a gente, né? A doutrina espírita me deixa mais tranquilo. Mas por quê? Porque ser espírita não é ter uma religião diferente, mas é viver de uma forma melhor, viver de uma forma mais consciente, viver de uma forma mais responsável, viver de uma forma mais amorosa. E o tempo urge para nós. Nós precisamos começar a mudar as nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas há muito tempo. Mas nós temos que ter um pouco mais de clareza naquilo que a gente está fazendo e o que a gente faz que resulta em crescimento e evolução. O que é crescimento? Eu olhando para dentro e melhorando como ser humano. Evolução é esse ser humano melhor passar isso para o próximo. Então nós estamos aqui, é a pergunta que a gente responde, por que estamos aqui? Para crescer e evoluir, para sermos melhores. E não há forma melhor de crescermos e evoluirmos como a melhoria do nosso amor. A melhoria dos nossos comportamentos com as pessoas. O Edson deu uma resumida boa aqui, né? Nisso que estava falando. O comportamento de máscaras que a gente tem, que são normais até, né? Freud explica muito isso. Então, a gente é uma pessoa lá no trabalho, é uma pessoa lá no centro, é uma pessoa lá em casa. Tudo coloca as máscaras e se transforma nessas pessoas. Não podemos esquecer da nossa essência. Quem somos de verdade. E o mais próximo que nós estamos do crescimento e da evolução é sermos uma pessoa única em qualquer lugar. Dispensar essas máscaras. Mas elas são necessárias porque... Não são. A gente aqui as coloca, né? Para ser uma pessoa de... Nossa, mas ele é tão bom. Mas bate na mulher. É bom aqui, mas e lá? Máscaras? Não, ele é aquele que bate, ele não é aquele que está lá no trabalho. Então, não dando só esse exemplo, mas para as mulheres também, né? Precisamos melhorar comportamentos, o ser humano precisa melhorar, né? E entender que a nossa vida não é aqui. A nossa vida real é a vida espiritual. Aqui nós estamos de passagem, e é uma passagem muito rápida. Para quem tem mais idade, sabe disso. Passou dos 30, 35, a coisa voa, que é uma beleza, né? Até então, eu lembro, quando a gente tinha 16, eu vejo a hora de fazer 18,
Ai, 18 vai ser uma vida nova, porque eu já vou ser adulto. Tem gente com 50 que não é adulto. Tá cheio de gente assim. Não é adulto com 50. E eu conheço um monte de velho com 20. Velho mesmo, sabe? Ai, tô preguiça, não vou, não, mas vou passear, vamos ver, tomar ar no parque. Não, quero ver minha série. Isso é velhice. Velhice tem a ver com idade, velhice tem a ver com atividade. Atividade torna você jovem. E eu conheço jovens de 80 anos fazendo coisas que jovens, que velhos de 20 não fazem. Não é importante ter essa consciência. Mas a doutrina espírita faz a gente enxergar a vida com outros olhos, os olhos do espírito. Porque somos seres espirituais e estamos aqui em provas e expiações, graças a Deus, com um véu que faz nos esquecermos das vidas passadas. Né? Mas é tão óbvio essas coisas, né? De, por exemplo, reencarnação. Tem um menininho que eu sigo na rede social, chama Davi, é um mini médico. Ele tem 6 anos, 7 anos, eu acho. É um médico cardiologista, ele sabe todos os nomes científicos das coisas, ele dá, o que a pessoa tem isso aqui, o que ela tem? Ele tem uma trombose, que não sei o que lá. É óbvio que aquilo é reencarnação. Dá muito mais trabalho explicar aquilo como, não, é um mental do universo que ele capta, não sei o quê, do que falar é reencarnação. Então a doutrina traz uma obviedade para as coisas, ela traz uma clareza para as coisas, que outras religiões ficam só duvidando, mas não tem como rebater. Aí fica ruim para eles, né? Mas, tudo bem, faz parte do processo. Tem gente que gosta de não enxergar, de bota a mão na vista e não quero ver. Né? Como acompanhar a Bíblia como seu livro. Fora da Bíblia eu não faço nada. Amigo. Fora do amor você não deve fazer nada. Fora da Bíblia tem muita coisa para se fazer. Né? E assim, trazer o Jesus, eu não estou falando do cristianismo. Para mim, o que fizeram com o cristianismo, a partir de que Roma escolheu como religião oficial, foi uma barbaridade. E foge de tudo aquilo que Jesus tentou deixar. Ah, mas você está falando mal. Não estou falando mal, eu acho que lá vai gente que está se identificando com aquela religião e está tudo bem, desde que consiga realmente botar para dentro que o amor é que serve a tudo e que faz a gente crescer. Não importa qual religião você está lá, entenda só aquilo, não defenda aquilo como fé cega. E essa é outra coisa da doutrina que é fantástica. A fé tem que ser racional. Não acredite em tudo que te falam. Não acredite, simplesmente duvide de 10 verdades, mas não acredite em uma mentira. Né? Duvide, pergunte, veja outro ângulo, veja outro livro, outro ponto de vista sobre aquilo. Né? Não aceite tudo de cara. Né? Crie seus próprios pensamentos. A escola, infelizmente, ensina a gente a responder a pergunta com a resposta que já está pronta. Quando, na verdade, eu tenho visto muitos movimentos, para não ser desonesto com isso, mas ela precisa ensinar a gente a pensar. E a religião é a mesma coisa. A gente tem que pensar para acreditar nas coisas. Quer ver uma coisa simples? Uma pessoa come um balde de pipoca em 30 minutos. 2 pessoas comeriam esse balde em quanto tempo? 15 minutos. Essa é a resposta pronta. Mas espera aí, do lado tem outra pessoa comendo. Não, vou comer mais rápido. Dá para você comer aquilo e não ser 15 minutos. É a resposta pensada. Se tiver um taurino do lado. Um taurino do lado, não consideramos, que come muito e rápido. Né? Então, percebe que as respostas não precisam ser em caixinhas e que a gente precisa pensar mais sobre a religião que a gente está seguindo também. É muito importante isso para o nosso conhecimento. Né? A religião, a doutrina espírita não veio aqui para tirar os nossos problemas. Veio aqui para nos ensinar a enfrentá-los. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e ir a si mesmo.
Como eu digo, bota a fralda e vai. Né? Então, é isso que a doutrina traz para a gente. Traz a forma de entender que os nossos problemas são degraus de crescimento. Mas a gente olha os problemas com tanta ingratidão, eu não mereço. Essa semana eu passei por um problema que, olha, era o céu e o inferno na mesma semana. Hoje eu resolvi, hoje é só céu. Mas eu consegui pela primeira vez, não digo a primeira, mas nas poucas vezes nos últimos tempos, a encarar um problema como se, o que eu tenho que aprender com isso? Porque é para isso que os problemas estão lá. Para a gente aprender com eles. Alguma coisa vem de ensinamento. Mas de novo, estou passando pela mesma coisa. Não aprendeu. Está passando de novo porque não aprendeu. Você pega o Fonte Viva, eu faço o evangelho com ele aos domingos. E eu marco toda a lição que eu faço, eu ponho uma rúbrica. E tem umas lá que já estão com 3, 4 rúbricas. Eu não aprendi ainda, que eu preciso ver essa lição de novo. Né? E é assim mesmo. Nossos mentores espirituais, nossos irmãos, né? Porque a gente sofre influência tanto dos espíritos bons quanto dos espíritos ruins. Quem que influencia mais a gente? Quem você der mais abertura. O estado emocional, espiritual que você se encontrar vai dar abertura para um ou para outro. Por isso a importância do orar e vigiar o tempo todo. Né? O Espiritismo mostra que somos espíritos imortais. A vida continua do lado de lá. É só e simplesmente uma mudança de dimensão. Olha como isso já é, por si só, um conforto enorme, um consolo enorme. Né? Entender que não acaba aqui. As pessoas, em algumas religiões, acreditam que quando a gente morre, a gente dorme. Até o dia do juízo final, sermos julgados e irmos ou para o céu ou para o inferno. Pô, ficar dormindo para o inferno, não tem muita lógica. Mas assim, que desperdício, né? De mão de obra, todo mundo dormindo, todo mundo que morre dormir. Não é um desperdício de mão de obra? Por que Deus, em toda a sua sapiência, faria uma coisa dessa? Pior do que isso, essas pessoas que acreditam nisso cegamente, com aquela fé cega que eles disseram, provavelmente, quando desencarnarem, vão dormir. Já li livros de André Luiz dizendo sobre isso. Olha aquele pessoal que está ali deitado. Estão dormindo, acreditando no juízo final. Tem sentido isso? Assim, aquilo que a gente fala, quando eu me aposentar, eu quero ficar na praia, o dia inteiro. Vai cansar. Vai cansar. Ficar o tempo inteiro ali olhando o mar, vai cansar. A gente precisa de movimento, a gente precisa de comportamentos ativos. É isso que nos faz crescer. Vida é movimento. As dores, as perdas, os desafios que nós temos aqui têm um propósito educativo. Olhar para os nossos problemas dessa forma muda uma chavinha. Tá, estou com um problema. É financeiro? Financeiro ainda, né? Sabe quanto que você vai conseguir levar depois que você morrer do dinheiro que você conseguiu guardar a vida inteira? Nada. Nada. Então, quando a gente fala da parábola dos talentos, de que simbolicamente o patrão, Deus, dá os talentos para as pessoas e espera que ele multiplique aquilo e a pessoa vai em terra e fala, estou te devolvendo aqui. É a mesma coisa do que esse dinheiro que a gente recebe aqui. Temos muito dinheiro, mas por quê? Porque do lado de lá vai cobrar isso de você. E aí, amigão, para quem? Te dei um dinheiro bom lá, o que você fez com ele? Estou te devolvendo aqui. Não, cara, não entendeu. Não era para você me devolver. Era para você multiplicar, para você ajudar pessoas. Então vamos transformar não o dinheiro, mas a nossa forma de agir em o que a gente consegue trabalhar nas nossas vidas que depois que a gente morrer a gente vai conseguir levar. Vamos começar a pensar nisso. Amigos, né? As amizades, estudo, a nossa inteligência nos pertence.
né? Então, estudar. Bondade. Bondade a gente vai conseguir levar, né? Todas as nossas boas obras, vamos conseguir levar. Né? Porque isso se transforma em gratidão, se transforma em coisas que não são materiais e que a gente carrega com a gente. A consciência e o aprendizado nos trazem responsabilidades, e responsabilidade está diretamente ligada à maturidade. Então, a quem muito será dado, muito será cobrado. E eu lembro de quando eu via isso no início da doutrina espírita, eu fugia um pouco. Pô, você não quer participar lá? Você não quer aprender a fazer? Não, estou estudando outra coisa, porque se eu aprender, você vai me chamar para trabalhar lá. Então é melhor não, né? Isso é maturidade. Quando a gente fala com as crianças, pô, você já está grandinho, hein? Agora você começa a arrumar o seu quarto, a sua cama, os seus brinquedos, né? O que a gente está tentando passar para aquela criança? Responsabilidade. E aí a hora que fala para a gente, olha, estuda aí, que pode ser que precise de um trabalhador lá. Não, eu estou sem tempo. Né? Então, o tempo urge. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos servir mais. E o verbo é servir. Como estou servindo? Aquilo que o aposentado, quando para de trabalhar, começa a se sentir inútil, que para de servir. E aí vai definhando. Mantenha sua mente ativa, vá servir de outras formas, que não seja no seu trabalho, mas outros tipos de trabalho, outros tipos de pessoas. Mas não deixe de servir, de ajudar o próximo, né? A responsabilidade espiritual é a mesma coisa, vem com amadurecimento de consciência. Aqui tudo bem? Vamos lá. Já que eu falei em Deus, eu gostaria de tirar a responsabilidade dele nas nossas vidas também. Porque muita gente acaba denominando a ele, ou determinando a ele, os resultados da nossa vida. Deus não quis que eu fosse para aquele emprego. Deus permitiu que eu ganhasse mais dinheiro. Deus não está nem aí para essa parada. Ele criou as suas leis, né? E essas leis regem o universo. Entre elas, a lei de ação e reação. Então, se você não conseguiu aqui, mas então as minhas orações não servem para nada? É claro que serve. Muito, muito. As orações estão tendo agora provas científicas de que são energias direcionadas e que trazem resultados bons. A ciência vem provando o espiritismo, né? Aquilo que já é dito há muito tempo, mas a ciência vem, porque para você ter uma prova científica de alguma coisa, você precisa de muito dinheiro, de muitas resoluções determinadas pela própria ciência. Mas o espiritismo não. Você não acredita, então tudo bem. Quando você passa a acreditar, você vai se sentir melhor e consolado pelo que a doutrina passa. Mas então tirar essa responsabilidade de Deus é muito importante. Longe de mim querer explicar Deus. Está muito longe do nosso alcance entender. Mas dá para a gente explicar o que não é Deus. E eu queria falar sobre isso, embora eu tenha pouco tempo aí, mas porque a definição de Deus muda o jogo. A gente começa a encarar Deus como aquele velhinho de barbas brancas. Primeiro lugar, Deus não é Jesus. Ok? Todo mundo aqui ok? Mas Deus não é Jesus. Embora outras religiões queiram defender como sendo, não faz sentido. Sim. Imagina um universo do tamanho que é e Deus reencarna numa pessoa e deixa o universo ao léu. Por que a gente tem a necessidade de achar que Deus é um velhinho de barba branca? Por quê? Porque a gente tem a necessidade de representar. Por que a gente fala que Deus é pai? Por que ele não pode ser mãe?
Não tem, mas a gente tem porque culturalmente a gente colocou Deus dessa forma. E a gente tem a necessidade de colocá-lo em formato que fique fácil de eu alcançá-lo. Mas quando a gente fala de um Deus onipresente, que está em todos os lugares, onde está o velhinho de barba branca quando eu estou na praia? Onde ele está quando eu estou na minha casa? Onde ele está que eu não vejo ele? Mas se eu colocar Deus como uma energia cósmica que gera tudo no universo, ele está onipresente. Ah, tudo bem, mas aí vai dificultar a minha relação com ele. E aí, o que eu faço? Se direcione a Jesus, que fica mais fácil. Ele é o melhor representante que nós temos aqui sobre isso. Deus não é para se explicar. A gente tem que buscar Deus dentro. Nós somos centelhas divinas, temos um poder divino extraordinário dentro de nós mesmos. E só não acreditamos porque não escolhemos acreditar. A diferença de alguém que acredita muito e consegue, de alguém que fica na dúvida, é o sucesso. Mas normalmente esse medo é implantado na nossa infância. Mas aquele que consegue acreditar que alcança tudo e qualquer coisa, alcançará tudo e qualquer coisa. Isso parece papo de coach. Não é. Isso é um papo bem espiritual. A nossa conexão com o divino é algo extraordinário. Precisamos entender melhor a representatividade de Deus, né? Para melhor nos conectarmos com Ele. Né? Ficar pedindo as coisas é falta de maturidade também. Deus, por favor, me ajuda. Mega Sena da virada, dia 31. Sabe quantas pessoas estão pedindo para ganhar? Se atender todos, vai dar R$2 para cada um. Por quê? Por que Deus tem essa distinção de eu vou escolher aquele? Não, aquele não. Esse aqui vai ser bonito. Esse aqui não. Esse aqui vai ter perna, esse não. Esse vai enxergar, esse não. Que Deus é esse? Mas se a gente olha pelo lado, Deus criou as leis de ação e reação, criou a reencarnação, então somos sem perna, feio, bonito, rico e pobre, por causa de coisas, de resultados de coisas que plantamos nessa e em outras vidas, tem uma explicação. Então ficar pedindo as coisas é melhor a gente agradecer, até a nossa forma de orar. Se você não pedir, mas agradecer por já ter aquilo, né? Eu quero um carro novo. Gratidão, meu Pai, por já ter aquele carro novo. E seja específico, aquele Corolla zero, sei lá, seja específico nos seus pedidos, nas suas orações. Mas agradeça ao invés de pedir. E não acredite que ele não te deu ainda. Ele está esperando você ir buscá-lo. Está lá, prontinho para você. Mas precisa do seu esforço, precisa da sua vontade, precisa do seu sentir, colocando tudo isso nessa conexão com o divino. Palavras que conectam a Deus. Conexão, frequência, consciência, maturidade, atitude. Isso faz de nós espíritas melhores. Conexão com Deus tem que ser o tempo todo. Mas é cansativo. Isso aí parece fanatismo religioso. Ficar falando de Deus o tempo. Não é falar. Se conectar com Deus não é falar de Deus. Se conectar com Deus é você sentir amor no seu coração o tempo todo. É você sentir gratidão o tempo todo pela sua vida, pelo ar que você respira, por qualquer coisa que você tenha e que a esmagadora maioria da população mundial não tem. Somos muito felizes. Estou vendo todo mundo de blusa aqui. Tá frio, né? Mas todo mundo tem uma blusinha. Está cheio de gente que não tem. E a gente agradece. A gratidão é uma das chaves de conexão com Deus. Né? Então precisamos estar atentos a isso também. O Espiritismo não condena, ele educa. Não promete salvação, ele propõe transformação. Acho que isso resume bem a doutrina espírita. Tinha bastante coisa para falar, mas o meu tempo acabou. Amor como caminho, isso é imprescindível, né? A vida continua, mas eu vou terminar com uma frase
que eu escrevi, que eu acho que pode fazer uma diferença. Ser espírita é ter consciência de que somos herdeiros de nós mesmos. Que o amor, ou seja, consequência da nossa vida, somos nós quem plantamos as sementes. Que o amor é o maior investimento que possamos ter. E que ninguém está perdido, porque Deus nunca desiste de nenhum de nós. O Espiritismo não está ultrapassado. Alguns centros espíritas procuram ainda ser mais conservadores, mas precisamos atualizar a doutrina espírita em busca de alcançar a atualização do progresso também. Mas isso não vai funcionar se o amor não estiver à frente de tudo isso. Se a vida é uma escola, o Espiritismo é a luz que nos ajuda a enxergar o quadro inteiro, não apenas a lição do dia. E quando entendemos isso, tudo muda. A dor ganha sentido, o tempo ganha valor e o coração ganha paz. Espero que tenha feito sentido para vocês isso. Muito obrigado por me ouvir.